Existe uma parte das frutas que você provavelmente joga fora todo dia. Uma parte que pesquisadores de algumas das universidades mais respeitadas do mundo estudaram com atenção crescente nos últimos 20 anos. E o que eles encontraram nessa parte descartada não é pouca coisa. São compostos que, em laboratório, demonstraram a capacidade de parar o crescimento de células tumorais, de forçar células cancerígenas a se autodestruírem e de criar um ambiente no corpo que dificulta o avanço do câncer. Isso não é teoria de internet. Isso está publicado em revistas científicas de alto nível. E a casca da fruta, aquela que você descasca e joga no lixo sem pensar duas vezes, está no centro de tudo isso. Hoje eu vou te mostrar 4 chás feitos com cascas de frutas comuns, frutas que você provavelmente compra toda semana, cujos compostos ativos foram estudados por pesquisadores em Harvard, em instituições europeias e em centros oncológicos do Brasil e do mundo. Eu vou te mostrar o que cada um desses compostos faz dentro do corpo, como preparar cada chá de forma correta para preservar o que importa. E por que a maioria das pessoas nunca ouviu falar disso? Fica comigo até o final, porque o quarto chá que eu vou te apresentar é o que mais me surpreendeu quando li os estudos pela primeira vez. E eu já li muita coisa ao longo de décadas na medicina. E antes de começar, deixa eu ser direto sobre uma coisa importante. Nenhum chá, nenhum alimento, nenhuma planta substitui um tratamento médico. O que eu vou te apresentar hoje é ciência real, com estudos reais, sobre compostos que têm papel comprovado na prevenção e no suporte à saúde. Mas o papel de um médico de confiança na sua vida é insubstituível. O que eu quero é que você entre na próxima consulta com mais informação, com mais perguntas inteligentes, com mais consciência sobre o que você coloca no seu corpo todos os dias. Vamos começar por algo que acontece em quase todo lar brasileiro. Você pega uma laranja ou um limão, descasca, usa o suco e a casca vai direto para o lixo. Isso é tão automático que você nem pensa a respeito. É um gesto mecânico, repetido centenas de vezes por ano. Mas a casca da laranja e do limão contém uma substância chamada limoneno. E o que os estudos mostram sobre o limoneno é no mínimo impressionante para qualquer pessoa que se preocupa com saúde. Pesquisadores da Universidade do Arizona, em um estudo publicado na revista Cancer Prevention Research, acompanharam pessoas com alto risco de desenvolver câncer de pele por exposição solar ao longo de vários anos. O grupo que consumia regularmente as cascas de frutas cítricas apresentou uma redução de quase 30% no risco de desenvolvimento de carcinoma espinocelular em relação ao grupo que não consumia. 30%. Isso não veio de um medicamento de alto custo. Veio da casca de uma fruta que você provavelmente tem em casa agora. O limoneno age no corpo de uma forma que os cientistas descrevem com um termo técnico: indução de apoptose. Apoptose é uma palavra complicada para uma ideia simples. Toda célula saudável do corpo tem um mecanismo interno que a instrui a se autodestruir quando ela envelhece ou quando algo dá errado. Esse mecanismo é como um botão de desligamento automático instalado em cada célula desde o nascimento. Em células cancerígenas, esse botão tende a falhar. A célula ignora o sinal e continua se multiplicando sem nenhum controle. O que estudos em laboratório mostraram é que o limoneno parece reativar esse botão em certas células tumorais, especialmente em cânceres do trato digestivo e de mama. Isso ainda não é uma cura, mas é um mecanismo real, estudado em múltiplos experimentos por grupos científicos independentes. Como você pode incluir isso na sua rotina hoje mesmo? O chá de casca de limão ou laranja é simples de preparar. Você lava bem a fruta com água e uma pitada de bicarbonato de sódio para remover resíduos da superfície. Depois, você retira a casca colorida com cuidado, evitando a parte branca e amarga que fica logo abaixo. Ferve essa casca em água por 10 minutos. Coa e bebe morno. Sem açúcar, porque o açúcar cria um ambiente no corpo que trabalha contra o que você quer alcançar. Uma xícara por dia é suficiente para introduzir o limoneno de forma consistente. Seu Benedito tinha 64 anos quando veio me consultar. Ele trabalhava como contador aposentado. Tomava sol com frequência por causa das caminhadas que adorava fazer.
e tinha um histórico familiar que pedia atenção. O médico tinha recomendado vigilância, mas seu Benedito queria saber o que ele podia fazer além de passar protetor solar. Quando eu mencionei o chá de casca de limão e o limoneno, ele me olhou com a cara de quem acha que o médico foi ficando um pouco maluco. Não fez cerimônia de esconder o ceticismo. 6 meses depois, ele voltou com os exames. Nada tinha mudado de forma dramática, e era exatamente isso que queríamos, que tudo continuasse estável, sem novidades ruins. Ele disse que o chá tinha virado parte do café da manhã, e que ele havia começado a prestar mais atenção em tudo o que colocava no prato. O chá foi a porta de entrada para uma atenção maior com a própria saúde. Comenta aqui embaixo se você já sabia que a casca do limão tinha esse composto. Quero saber quantas pessoas que estão assistindo esse vídeo nunca ouviram falar do limoneno antes de hoje. Sua resposta me ajuda a entender o que trazer mais para o canal. Agora, o que vem a seguir me intriga há anos, porque envolve uma fruta que quase todo brasileiro come no café da manhã ou no lanche, e que a maioria das pessoas descasca sem pensar duas vezes. A maçã. Mais especificamente, a casca da maçã. Pesquisadores da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, conduziram estudos detalhados sobre os compostos presentes na casca da maçã e identificaram 2 elementos que chamaram atenção especial. O primeiro é a quercetina, um flavonoide com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes documentadas em dezenas de estudos ao redor do mundo. O segundo é o ácido ursólico, um composto que demonstrou, em experimentos de laboratório publicados no Journal of Nutritional Biochemistry, capacidade de inibir o crescimento de células cancerígenas e reduzir a formação de novos vasos sanguíneos que alimentam tumores. Esse segundo processo tem um nome técnico, angiogênese tumoral, que basicamente significa que o tumor constrói sua própria rede de abastecimento. Interromper esse processo é uma das estratégias mais estudadas na oncologia moderna. E tem um detalhe importante que pouquíssimas pessoas sabem. A casca de uma maçã concentra quase a totalidade da quercetina presente na fruta inteira. A polpa tem muito pouco. Então, quando você descasca a maçã antes de comer, você está jogando fora exatamente a parte que os pesquisadores mais estudam. Não é coincidência que a sabedoria popular diz que uma maçã por dia mantém o médico afastado. O problema é que essa sabedoria nunca especificou que a maçã deveria ser comida com casca. O chá de casca de maçã é ainda mais simples de preparar. Você lava a fruta com cuidado, tira a casca com um descascador, ferve as cascas em água por 8 a 10 minutos, coa e bebe. O líquido fica com uma cor dourada bonita e um sabor levemente adocicado. Você pode adicionar uma pitada de canela, que, por sinal, também tem compostos estudados por seus efeitos anti-inflamatórios e reguladores de glicose no sangue. Uma xícara em jejum, antes do café da manhã, é uma forma fácil de incorporar isso sem mudar nada na sua rotina. Dona Cecília tinha 68 anos, era professora aposentada e chegou até mim com uma queixa simples. Ela queria saber como envelhecer com mais saúde, sem depender cada vez mais de remédios. Quando eu conversei com ela sobre a quercetina e o ácido ursólico da casca de maçã, ela riu de um jeito genuíno e disse que a mãe dela sempre mandava comer a maçã com casca e que ela nunca obedecia. Dizia que a casca era dura e sem graça. 3 meses depois, ela me enviou uma mensagem dizendo que tinha adotado o chá de casca de maçã pela manhã e que se sentia mais disposta ao longo do dia. Eu não atribuo isso a um único alimento, porque o corpo é complexo demais para isso. Mas ela estava dormindo melhor, comendo com mais atenção, e o ritual do chá se tornou um ponto de parada no dia dela que a fazia pensar com mais cuidado sobre o que colocava no corpo ao longo de todo o resto do dia. Se você está assistindo até aqui, compartilha esse vídeo com alguém que você conhece acima dos 50 anos. Pode ser um familiar, um amigo próximo, alguém que cuida da saúde com seriedade, mas que talvez não tenha acesso a esse tipo de informação. A ciência que estou apresentando aqui está disponível para quem quer buscar, mas nem todo mundo tem tempo ou sabe onde procurar. Você pode ser a pessoa que muda isso para alguém que você ama.
E agora, chegamos a um ponto que muita gente acha surpreendente quando descobre, porque envolve uma fruta que as pessoas associam a festas, a vinho, a momentos de prazer, e não necessariamente à saúde preventiva. A uva. E a casca da uva em especial. O composto que fez a casca da uva entrar nos estudos sérios de oncologia se chama resveratrol. Ele está presente principalmente em uvas de casca escura, uvas roxas e uvas pretas. A concentração é muito mais alta na casca do que na polpa. Pesquisadores de diferentes países, incluindo grupos vinculados à Universidade de Illinois e a centros europeus de pesquisa em nutrição, estudaram o resveratrol como um composto que interfere em múltiplas etapas do desenvolvimento tumoral. Ele atua como antioxidante potente, bloqueia algumas das vias de comunicação que as células cancerígenas usam para crescer e demonstrou efeito anti-inflamatório significativo em modelos de laboratório e em alguns estudos com humanos. Uma revisão publicada na revista Molecular Nutrition and Food Research analisou dezenas de estudos sobre o resveratrol e concluiu que ele apresenta potencial como agente quimiopreventivo. Isso significa substância capaz de reduzir o risco de desenvolvimento de câncer em pessoas com fatores de risco elevados. Ainda são necessários mais estudos clínicos em larga escala para confirmar tudo isso de forma definitiva em seres humanos. Mas o que existe já é suficiente para justificar que a casca da uva não seja tratada como descartável. O problema é que a maioria das pessoas ou remove as cascas das uvas ao comer, ou bebe suco industrializado que passou por processamentos que degradam grande parte desses compostos. A melhor forma de aproveitar o resveratrol é comer a uva inteira, com casca. Mas você também pode preparar um chá fervendo as cascas de uvas de qualidade, preferencialmente orgânicas, em água por cerca de 12 minutos. O resultado é um líquido com sabor suave e levemente frutado, que pode ser bebido frio ou morno. Muita gente acaba gostando mais do que esperava. E aqui vem um ponto de conexão que eu acho que você vai achar interessante. Estudos também mostraram que o resveratrol potencializa o efeito de certos tratamentos convencionais quando usado em conjunto, tornando as células tumorais mais sensíveis a determinadas terapias. Isso levou alguns pesquisadores a investigar seu uso como adjuvante, ou seja, como complemento ao tratamento principal, e não como substituto. Essa é uma área de pesquisa ativa e promissora. Agora, presta atenção no que vem a seguir, porque esse é o composto que mais me surpreendeu quando li os estudos pela primeira vez, e vem de uma fruta com uma história que atravessa milênios. A romã, e mais especificamente, a casca da romã. A romã é uma fruta com história antiga. Era consumida por civilizações do Oriente Médio há mais de 3.000 anos. É citada em textos religiosos e filosóficos de diversas culturas. Os motivos pelos quais ela era valorizada por tantas civilizações diferentes podem ter uma base científica que os antigos não conseguiam explicar em termos moleculares, mas que percebiam de forma empírica. A casca da romã contém compostos chamados punicalaginas, que são um tipo de polifenol de estrutura complexa. Durante a digestão, esses compostos são convertidos pelo organismo em ácido elágico, e é sobre o ácido elágico que os estudos mais chamam atenção da comunidade científica. Pesquisadores do Centro de Estudos Oncológicos da Universidade da Califórnia em Los Angeles conduziram estudos mostrando que extratos da casca da romã inibiram o crescimento de células de câncer de próstata de forma significativa em laboratório. Outros grupos analisaram o efeito em células de câncer de mama, de cólon e de pulmão, sempre com resultados que justificaram o aprofundamento das pesquisas. Um dado específico que chamou a atenção científica foi publicado na revista Clinical Cancer Research. O estudo acompanhou homens diagnosticados com câncer de próstata e avaliou como o consumo de suco de romã, incluindo partes da casca no processamento, afetava a velocidade de evolução de um marcador chamado antígeno prostático específico, que os médicos usam para monitorar a progressão da doença. O grupo que consumia o suco apresentou uma redução notável na velocidade de duplicação desse marcador. O resultado ficou sob a atenção da comunidade médica por tempo considerável e abriu caminho para novos estudos.
A casca da romã tem um sabor intenso e levemente adstringente. Isso é completamente normal, e é uma característica dos taninos presentes nela. Para preparar o chá, você pode secar a casca ao sol por alguns dias ou em forno bem baixo por algumas horas. E depois, ferver pequenos pedaços em água por cerca de 15 minutos. O chá resultante é escuro, com sabor forte. Muitas pessoas misturam com um pouco de chá de hibisco ou de gengibre para suavizar o sabor sem perder os compostos ativos. Seu Antônio Carlos tinha 71 anos, era engenheiro aposentado e foi diagnosticado com um nódulo benigno na próstata que o médico queria acompanhar de perto com exames regulares. Ele veio me procurar não por desespero, mas por uma curiosidade organizada, do tipo que só as pessoas com cabeça de engenheiro têm. Ele queria uma lista de mudanças alimentares com base científica para complementar o acompanhamento médico. Quando eu expliquei sobre a casca de romã, sobre as punicalaginas, sobre os estudos publicados, ele me fez perguntas específicas sobre os tamanhos das amostras e os anos de duração dos estudos. No final, disse que se a ciência estava publicada em revistas reconhecidas, ele ia experimentar, porque o custo era praticamente zero e a lógica era sólida. Passou a tomar o chá de casca de romã 3 vezes por semana com regularidade. Os exames seguintes mostraram estabilidade. O médico que acompanhava ficou satisfeito com os resultados. Não existe como atribuir isso unicamente ao chá, e seu Antônio Carlos sabia disso melhor do que ninguém. Mas ele disse que nunca mais olhou para uma romã da mesma forma. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Toda semana eu trago informações assim, baseadas em ciência real, traduzidas para uma linguagem que qualquer pessoa entende e pode usar. Esse é o objetivo desse canal desde o início. E agora eu quero responder à pergunta que muita gente está pensando enquanto assiste a esse vídeo. Por que isso não é amplamente divulgado? Por que você não ouve os médicos falando sobre chá de casca de romã na consulta de rotina? A resposta honesta tem várias partes. A primeira é que as consultas médicas no Brasil têm em média 15 minutos. Não existe tempo para discutir nutrição de forma aprofundada, nem para revisar literatura científica sobre compostos de frutas. A segunda é que a formação médica tradicional foca muito mais em tratamento do que em prevenção alimentar. A grande maioria dos médicos aprendeu muito sobre como tratar doenças instaladas e pouco sobre como o corpo responde a compostos bioativos de alimentos. E tem uma terceira razão que é importante reconhecer com clareza. Compostos naturais não podem ser patenteados por empresas privadas. Uma indústria farmacêutica não consegue registrar a casca de uma laranja ou de uma romã como propriedade intelectual. Sem patente, não existe retorno financeiro previsível para financiar grandes ensaios clínicos. Então, o investimento vai para onde o retorno financeiro é possível. Isso não é conspiração. É economia básica, transparente e verificável. Os estudos que existem sobre esses compostos, em grande parte, foram financiados por universidades públicas, por fundações de pesquisa sem fins lucrativos e por grupos científicos independentes. Eles existem, estão publicados em revistas de acesso controlado e podem ser acessados por qualquer profissional de saúde que queira ler. Antes de encerrar, eu quero reforçar algo que disse no início, mas que precisa ser repetido com clareza. Os compostos que eu apresentei hoje, o limoneno da casca de limão e laranja, a quercetina e o ácido ursólico da casca de maçã, o resveratrol da casca de uva e as punicalaginas da casca de romã, todos eles têm estudos científicos reais que documentam efeitos sobre células cancerígenas e sobre marcadores de saúde em seres humanos. Alguns estudos foram feitos em laboratório, em células cultivadas fora do corpo. Outros foram feitos em animais. E alguns já têm dados em humanos, publicados em revistas de alto nível. O que a ciência diz é que esses compostos são promissores. O que a ciência ainda não diz, porque os estudos clínicos de grande escala em humanos ainda estão em desenvolvimento, é que um chá vai curar ou prevenir o câncer de forma garantida para qualquer pessoa. O que posso te dizer com segurança é o seguinte: incluir esses chás na sua rotina, ao lado de uma alimentação equilibrada,
de exames preventivos regulares, de acompanhamento médico de qualidade e de hábitos de sono e de movimento adequados, é uma escolha racional, baseada em evidências e de custo praticamente zero. Você não perde nada. E pode estar adicionando algo valioso que ninguém mais te ofereceu até hoje. A grande lição que fica, e que eu quero que você carregue desse vídeo, é simples. Muitas vezes, jogamos fora a parte mais poderosa do alimento. Jogamos a casca no lixo sem saber que é exatamente ali que a natureza concentrou os compostos mais estudados, mais complexos, mais capazes de interagir com o sistema imunológico de formas que ainda estamos aprendendo a entender plenamente. Você não precisa de uma farmácia. Você não precisa de um suplemento importado de alto custo. Você precisa de atenção ao que já está na sua cozinha, ao que você descasca toda manhã sem pensar, ao que vai para o lixo como se não valesse nada. Comece devagar. Escolha uma fruta. Prepare um chá. Repita por algumas semanas com consistência. Observe como você se sente. Converse com seu médico sobre o que você aprendeu aqui. Leve as informações para a consulta se precisar. Pergunte. Questione. Você tem todo o direito de chegar ao médico com perguntas inteligentes sobre o que a ciência encontrou. O seu corpo trabalha por você todos os dias, sem parar, sem descanso, processando, filtrando, reparando. A menor coisa que você pode fazer por ele é oferecer o que a natureza criou, e que a pressa do mundo moderno ensinou a descartar como se fosse lixo. Eu sou o Dr. Paulo. O conhecimento que você tem hoje pode proteger você amanhã. Cuide do seu corpo com a mesma lealdade que ele sempre teve com você. Até o próximo vídeo.